Ninguém imaginava que a mulher que um dia seria admirada por milhares de pessoas começou a reconstruir a própria vida a partir do chão. Antes do sucesso, antes da riqueza, antes do respeito, existiu a dor. E foi dessa dor que nasceu a força de Marilene. Marilene era casada havia muitos anos, tinha 2 filhos, 2 razões para continuar respirando mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Levava uma vida simples, organizada, dedicada à família. Acordava cedo, cuidava da casa, fazia contas para o dinheiro render, protegia os filhos e acreditava que o casamento, apesar das dificuldades, era seu porto seguro. Mas o que ela não sabia era que o perigo estava dentro da própria casa. A traição veio da forma mais cruel possível. Seu marido se envolveu com Silvana, uma prima da própria Marilene. A ferida não era apenas amorosa, era familiar, moral e emocional. A mulher em quem confiava como parente ajudou a destruir o lar que ela sustentava com sacrifício. O escândalo se espalhou entre familiares e conhecidos. Em vez de acolhimento, Marilene recebeu olhares frios, comentários maldosos e julgamentos injustos. O marido não demonstrou remorso verdadeiro, ao contrário, agiu com arrogância. Na separação, manipulou a situação, reteve bens e não entregou a Marilene o que era justo. Ela saiu praticamente sem nada. O pouco que possuía coube em malas simples, algumas roupas, documentos e objetos dos filhos. A dignidade foi a única riqueza que conseguiu levar intacta. Começou então a fase mais dura de sua vida. Sem casa própria, sem estabilidade e com 2 crianças ao lado, Marilene passou a morar de favor em casas de amigos e parentes. A cada mudança, uma nova humilhação. Em alguns lugares, sentia o peso do incômodo silencioso. Em outros, escutava indiretas claras. Havia quem ajudasse por obrigação e quem cobrasse cada prato de comida com desprezo. Ela percebia quando não era bem-vinda, quando os filhos precisavam falar baixo, quando o espaço deles parecia sempre temporário demais. Mesmo assim, não se entregou. Trabalhava onde conseguia, recebendo pouco, enfrentando jornadas cansativas e voltando para abraçar os filhos com um sorriso que escondia lágrimas. Muitas noites chorava sozinha, mas nunca permitiu que a desesperança se instalasse dentro das crianças. Ensinava com o exemplo que pobreza não é fracasso e que recomeçar também é uma forma de vitória. Os dias eram longos, as contas se acumulavam, o cansaço parecia não ter fim, mas havia algo dentro dela que ninguém conseguiu destruir. A convicção de que sua história não terminaria na vergonha que tentaram impor. Enquanto muitos a viam como derrotada, Marilene, em silêncio, começava a se tornar inquebrável. E foi justamente quando tudo parecia comum e sem saída, entre prateleiras de supermercado e corredores cheios de pressa, que o destino resolveu mudar de direção. Há encontros que parecem pequenos no momento em que acontecem, mas mudam toda uma existência. Marilene não sabia disso quando entrou naquele supermercado apenas para comprar o necessário. O dinheiro era contado, os pensamentos pesados, e a rotina exigia pressa. Mas naquele dia, entre produtos comuns e corredores movimentados, uma oportunidade rara estava à espera dela. Enquanto comparava preços e calculava o que poderia levar, chamou a atenção de uma mulher elegante e observadora, não pela roupa, nem por aparência, mas pela postura. Mesmo cansada, Marilene tratava os filhos com carinho, organizava tudo com disciplina e mantinha uma serenidade difícil de explicar para alguém que carregava tantos problemas. A desconhecida puxou o assunto de maneira natural e percebeu rapidamente algo valioso. Diante dela estava uma mulher competente, inteligente e resistente. Essa mulher trabalhava em uma grande multinacional do setor de cosméticos. A empresa crescia no país e precisava de pessoas confiáveis. Em vez de enxergar apenas a dificuldade de Marilene, ela enxergou o potencial. Indicou uma seleção interna e orientou os primeiros passos. Marilene agarrou a chance como quem segura uma corda no meio de um abismo. Estudou o que podia, preparou-se e conseguiu a vaga de auxiliar administrativo. O salário ainda não era extraordinário, mas representava muito mais do que dinheiro. Representava dignidade, estabilidade e a primeira porta verdadeira que se abria desde a separação.
Nos primeiros meses, ela fazia mais do que pediam. Chegava cedo, aprendia rápido, organizava processos, corrigia erros, entregava resultados e tratava todos com respeito. Não precisava se promover, seu trabalho falava por ela. Onde outros viam tarefas pequenas, Marilene enxergava a oportunidade de crescer. Com o tempo, começou a receber responsabilidades maiores. Aprendeu sobre controles financeiros, orçamento, fluxo de caixa, planejamento estratégico e gestão de equipes. Observava tudo, absorvia tudo e melhorava tudo em que tocava. Sua trajetória deixou de ser apenas de sobrevivência e passou a ser de ascensão. Em casa, os filhos acompanhavam cada passo. Viram a mãe sair do favor para um aluguel simples. Depois viram os móveis chegarem aos poucos. Viram a comida faltar menos. Viram o brilho voltar aos olhos daquela mulher que por tanto tempo só carregou exaustão. Sem discursos grandiosos, eles entendiam que estavam presenciando algo raro, a vitória construída no esforço diário. A empresa também percebeu. Promoções vieram, salário aumentou, respeito cresceu. O nome de Marilene passou a circular em reuniões importantes. Pessoas que antes jamais notariam sua existência, agora pediam sua opinião. A mulher humilhada, que muitos consideraram acabada, estava se tornando indispensável. Mas a maior transformação ainda estava por vir. O cargo seguinte mudaria não apenas sua vida financeira, mas a forma como o mundo passaria a enxergá-la. O momento em que Marilene assumiu a diretoria financeira marcou uma virada definitiva. Não era apenas uma promoção, era a prova concreta de que competência supera preconceito e de que passado difícil não impede futuro grandioso. Como diretora financeira, reorganizou setores, cortou desperdícios, modernizou controles e criou estratégias que ampliaram os lucros da multinacional. Sua liderança era firme, técnica e humana. Sabia cobrar resultados, mas também valorizava pessoas. Conhecia o peso da dificuldade e por isso nunca tratava ninguém com arrogância. Os números da empresa melhoraram de forma impressionante. Expansões foram aprovadas, novas unidades surgiram, o nome de Marilene começou a ser citado entre os grandes talentos corporativos. Em pouco tempo, recebeu o convite para assumir a direção geral da empresa. Era algo impensável anos antes. A mulher que dormiu em casas alheias, suportou o desprezo e saiu sem nada do casamento, agora liderava operações de uma gigante do mercado de cosméticos. O escritório amplo, as reuniões estratégicas e o reconhecimento público não a mudaram por dentro. Continuava disciplinada, grata e focada. Durante anos, administrou bem seus ganhos, investiu com inteligência, evitou ostentação e estudou o mercado. Observou tendências, comportamento do consumidor, cadeias de produção e posicionamento de marca, até que decidiu dar um passo próprio, criar sua própria empresa. Nascia uma marca especializada em shampoos e condicionadores, produtos de alta qualidade, identidade forte e proposta acessível. Marilene sabia como fabricar, vender, distribuir e crescer. Sabia também como construir reputação. Sua empresa expandiu rapidamente. Redes de lojas passaram a vender seus produtos. Salões aderiram à marca. O faturamento disparou. A fortuna que acumulou não veio de sorte, mas de visão e trabalho. Comprou imóveis, estruturou o patrimônio, garantiu futuro aos filhos e tornou-se referência no setor. Enquanto isso, a família que antes assistiu em silêncio às suas humilhações começou a mudar de postura. Parentes distantes reapareceram. Conhecidos antigos demonstraram admiração repentina. Pessoas que nunca ofereceram ajuda passaram a contar histórias como se sempre tivessem acreditado nela. Entre todos, havia alguém especialmente atento ao brilho de seu sucesso: o ex-marido. Ao perceber a riqueza, o prestígio e a estabilidade de Marilene, ele se aproximou novamente. Dizia-se arrependido, tentava parecer transformado. Mas por trás do suposto remorso, existia o mesmo interesse de antes. Não buscava reparar o passado, buscava participar do presente que ela construiu sem ele. Marilene observou tudo em silêncio, e o silêncio dela valia mais do que qualquer resposta apressada. Quando o passado retorna, ele espera encontrar a mesma pessoa que deixou para trás. O problema é que algumas pessoas renascem, e foi isso que aconteceu com Marilene. O ex-marido insistiu em se aproximar.
Usava lembranças antigas, promessas vazias e a imagem de uma reconciliação conveniente. Falava em família, em recomeço, em erros cometidos. Mas Marilene já não era a mulher fragilizada que implorava por justiça. Ela havia se tornado alguém capaz de reconhecer intenções antes mesmo que fossem reveladas. Sem discussões, sem escândalos e sem perder tempo, ela encerrou qualquer possibilidade de retorno. Não por vingança, mas por lucidez. Entendeu que algumas portas, quando se fecham, protegem mais do que prendem. Silvana, a prima que participou da traição, também viu de longe a transformação. O que antes parecia vitória fácil havia se tornado lembrança amarga. O tempo mostrou que conquistar algo destruindo outra pessoa cobra um preço inevitável. Marilene seguiu em frente. Fortaleceu a empresa, ampliou projetos sociais e criou oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade. Empregava mãe solo, investia em capacitação e ajudava pessoas que um dia estiveram tão perdidas quanto ela esteve. Sua riqueza deixou de ser apenas patrimônio e se tornou impacto. Os filhos cresceram orgulhosos. Carregavam a história da mãe como herança maior do que qualquer dinheiro. Aprenderam que caráter vale mais que aparência, que trabalho vale mais que atalhos, e que nenhuma humilhação define para sempre quem decide lutar. Com o passar dos anos, o nome de Marilene passou a simbolizar superação. Não porque ficou rica, mas porque venceu sem se tornar cruel. Conquistou sem precisar destruir ninguém. Subiu sem pisar em ninguém. A mulher que saiu de casa sem nada construiu um império. A mulher humilhada tornou-se respeitada. A mulher traída tornou-se livre. E essa foi a maior vitória de todas. Muito obrigado por chegar até aqui. Toda semana temos histórias aqui nesse canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos que também gostam de ouvir boas histórias. Até mais!